Olá, nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens intitulada Uma Fé Viva. O desejo, o propósito do meu coração é que nós possamos, nessa série de mensagens, ainda que curtas, desenvolver, crescer e colocar os nossos olhos nesse assunto fundamental para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Eu quero iniciar exatamente dizendo a você que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto nos dá uma direção e nos apresenta o quão fundamental é para a vida cristã o assunto fé. Quero ler com você o texto que está em Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Qual é o sentido da vida cristã? Qual o sentido da nossa relação com Deus? É agradar ao Senhor. A nossa vida, ela foi criada para o louvor da sua glória. A nossa vida cristã necessariamente precisa ser uma vida agradável a Deus. Então, o próprio Senhor, pela sua palavra, está nos dando a receita, está nos dando a direção. Então, se você entendeu o propósito da vida cristã, quero lhe dar a chave para que você viva esse propósito, que é desenvolver a sua fé. Ou seja, eu não teria muita dificuldade em estar com alguém, ainda que tenha já um tempo de caminhada cristã, e que eventualmente essa pessoa me diga: olha, a minha fé ainda não está naquela estatura, não alcança ainda aquela profundidade que eu sei que eu posso, que eu já deveria ter alcançado, mas eu, apesar de ainda uma fé vacilante, eu estou buscando crescer em Deus. Isso não é o problema. O problema é quando nós nos conformamos com uma vida sem fé, uma falta de fé, ou pessoas que até mesmo se autodeclaram: eu não tenho muita fé, ou que terceirizam a fé que têm a outras pessoas, buscando, enfim, que outras pessoas tenham fé por elas para que elas possam acessar o Senhor. Aí está um grande equívoco, aí está algo que realmente nos afasta da verdade da palavra, né? Uma maneira de nós medirmos, se eu posso colocar assim, a nossa preocupação ou a nossa compreensão de quão importante esse assunto é o fato de nós estarmos orando a Deus, pedindo que Ele nos aumente a fé. Nós precisamos orar com fé, mas também precisamos orar por fé, pedindo que o Senhor derrame uma medida nova de fé. Agora, a resposta que o Senhor tem para essa oração, muito provavelmente, sejam exercícios que estiquem a nossa fé, que nos façam crescer na fé. E aí há um ponto importante: há pessoas que não gostam de exercer fé ou que temem o assunto fé. Porque para muitas pessoas a fé, ela é como se fosse um botão de emergência, usado para aqueles casos, para aquelas situações que fugiram do controle, para aquelas situações que eu já não tenho mais o que fazer, né? Se eu dissesse a você, por exemplo, a minha vida financeira, por exemplo, olha, eu tenho vivido a minha vida financeira pela fé. Que mensagem, que ideia viria à sua mente? Que a minha vida financeira é uma vida abençoada, próspera, tranquila, ou tem sido uma vida difícil? Eu quero imaginar, pela média daquilo que ouço, que muito provavelmente o que tenha vindo à sua mente é que a minha vida financeira não esteja muito tranquila. Porque se eu estou precisando exercer fé, significa que eu estou precisando de uma intervenção em Deus nessa área da minha vida e eu não estou dando contas dessa área da minha vida por si só. Eu estou precisando da ajuda de Deus. E esse é um equívoco, esse é um problema muito grande, porque as pessoas imaginam que a fé é para aquela situação que fugiu do seu controle e agora sim, e somente agora, quando eu já não tenho mais recursos, quando eu já não sei mais o que fazer, agora sim eu preciso da ajuda, do socorro do Senhor. Veja, Abraão, ele é apresentado pela palavra de Deus como o pai da fé, mas ele também é apresentado pela palavra já de início com um homem de muitas posses. Um homem que que tinha muitas fazendas, enfim, tinha muitos recursos. Mas quando o Senhor fala com Abraão, quando o Senhor convida Abraão a dar um passo de fé, Abraão corresponde à voz do Senhor. Ou seja, a fé é aquilo que nos faz obedecer a Deus. Mesmo uma pessoa com muitos recursos financeiros, para continuar nesse assunto, ela também precisa viver a vida financeira em fé. Assim como uma pessoa que tenha, eventualmente, poucos recursos, a pessoa que tem muitos, ela precisa da mesma fé para que
entenda esses recursos, ela os coloque à disposição do Senhor, ela os apresente, que o Senhor tenha acesso a isso. Ou seja, a nossa vida de fé, ela não é uma resposta que damos a Deus, ou ela não é um pedido que fazemos a Deus, como que apertando um botão de emergência, dizendo: Senhor, a partir de agora o Senhor comece a atuar, porque eu já não tenho resposta, porque eu já não tenho solução, porque eu já não tenho mais o que fazer. A nossa vida de fé é uma vida que precisa nos colocar diariamente na direção do Senhor, na dependência do Senhor. Eu quero concluir lendo para você Tiago 1, 6 e 7, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante e inconstante em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor está nos dando clareza, que a nossa vida de fé, que as nossas orações, que a nossa atitude diante do Senhor precisa ser uma atitude ousada em fé, para que o Senhor possa, agradado de nós, derramar sobre nós suas bênçãos, sua direção, sua graça, tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu tenho convicção que o Senhor tem prazer em nos abençoar, mas Ele precisa encontrar em nós um coração de fé. Guarde essa palavra para o seu coração, ore nesse sentido. Se você não tem orado pedindo que o Senhor lhe dê mais fé, comece agora. Eu tenho convicção que o Senhor tem uma resposta para as nossas orações. Deus te abençoe.